vídeo de hoje é patrocinado pela editora Nauta. Livro de hoje, Kal-El Moraes, Schopenhauer e o Kung Fu, publicado pela editora Nauta, uma editora que entrou em contato recentemente com a gente para mandar os primeiros lançamentos. Mandou esse livro aqui do Kal-El Moraes. Eu já tinha dado uma olhada em alguma coisa que o Kal-El tinha publicado num livro anterior dele chamado Guia Literário para Machos. Apesar do título que aparentemente é meio horrível assim, o livro tinha uns contos interessantes. E aqui a gente tem uma espécie de romance. Eu digo uma espécie porque é um livro de difícil classificação, mas nem por isso menos interessante. Então vamos falar sobre ele hoje, tá? Cara, se eu tivesse que colocar esse livro aqui perto de alguma coisa, acho que a gente teria que colocar perto do Vila Matas. Inclusive, eu acho que alguém aqui chama ele de um Vila Matas anárquico e tropical em algum lugar aqui. Eu não sei se foi num texto que veio junto, mas enfim. Só para vocês se situarem, então, de que tipo de livro que a gente vai estar falando, tá? Cara, vamos lá, então. Esse livro aqui começa com um narrador. Aliás, é muito interessante como esse livro começa. Eu vou ler o comecinho dele, porque eu achei o começo dele muito divertido, assim. O primeiro capítulo chama Jack Chan e o Dentista. E ele diz: 4 eventos estão na origem desse livro. A. O contato com o inquérito chinês. B. A descoberta de uma carta de 1816 sobre a tradução da poesia chinesa. C. A leitura de um romance inglês bastante popular. E D. E uma terrível dor de dente. Na maior parte do meu trabalho, trato dos 3 primeiros eventos. Falemos então da dor de dente. Eu comia pipoca quando senti quebrar o terceiro molar direito do arco superior. Estava assistindo ao Satírico de Fellini com Harry Donald, meu grande amigo. Que dor excruciante, pensei. Eu disse ao Harry que estava mal. Era preciso deduzir que arrancássemos o que sobrasse do meu dente. Ele vivia em Oxnard e resolveu que iríamos ao seu dentista. E aí, a partir daí, começa uma narrativa que mescla o ato narrativo em si com um certo tom ensaístico acerca de documentos e como esses documentos vão sendo ligados por meio da narrativa e por meio de uma certa invenção narrativa que passa por inferências e correlações e que vai tratar de tentar responder uma pergunta assim: Schopenhauer sabia Kung Fu? É esse o grande questionamento do livro. Porque o que acontece? Ele vai no dentista aqui e ele descobre uma revista sobre a odontologia chinesa antiga, etc. E aí no meio tem um caso quase anedótico ali, falando que uma vez um dentista tal tratou o dente do Schopenhauer. E aí ele acha um outro texto que diz que o Schopenhauer falou chinês com alguém e tal. E que teoricamente nos diários do Schopenhauer que ele estava procurando um Buda e que ele queria achar alguma coisa e que ele tinha uma ideia acerca do Kung Fu. E aí o narrador do livro vai tentar caçar alguns outros documentos que vão dar conta de preencher as lacunas que ligam Schopenhauer ao Kung Fu, né? Então a gente tem assim esses dois polos improváveis, opostos, e no meio disso uma série de textos e fragmentos ligados por relações muito frágeis, e é por isso mesmo muito labirínticas, sobre o que teria levado Schopenhauer ao Kung Fu, exatamente aonde que está a verdade dessa coisa toda. Eu disse que as relações frágeis entre esses textos são labirínticas, mas não porque elas não estejam claras aqui no texto. A parte labiríntica e a parte misteriosa fica por parte da dispersão do próprio leitor aqui, porque é o seguinte, cara, quando você tem que acompanhar um caminho meio convoluto acerca de vários textos que são ligados por relações causais muito improváveis, mas que ainda estão ali, eventualmente chega um momento aqui nesse livro que você tem que ficar lembrando exatamente de todas as ligaçõezinhas que foram feitas entre umas coisas e outras, para que você não perca o fio da meada. E isso eventualmente vai ser inevitável, você vai perder o fio da meada, né? A menos que seja um leitor muito obsessivo, muito compenetrado,
você vai perder o fio da meada e você vai ter que retomar as coisas depois. Mas o fato é, a partir dessa revista odontológica, né, dessa anedota odontológica aí sobre Schopenhauer, ele chega num inquérito chinês que fala sobre três intelectuais frustrados da China imperial, da época do Imperador Amarelo, que resolvem montar uma espécie de puteiro de putas inteligentes, putas cultas e tal, que soubessem poesia e etc. E no meio desse puteiro teria nascido uma criança de lábio leporino que seria o Wang, que seria, teoricamente, o mestre de Kung Fu do Schopenhauer. Cara, no meio disso tudo, uma série de coisas aí aparece, né? Um espólio de bibliotecário do Sir Francis Burton, tem uma história envolvendo um macaco chamado Domingo que viaja junto com um missionário inglês pela China, junto com esse Wang. Tem uma luta entre esse Wang e um outro cara num rio. Tem uma longa digressão sobre a poesia chinesa e as peculiaridades do romance policial chinês, que é sempre muito interessante também. E tem algumas outras coisas, assim, passa por alguns aventureiros portugueses, por exemplo, passa pelo Fernão Mendes Pinto e a busca dele pelo Caquei Seitão, né, na China, que era um animal mitológico que ele estava buscando, uns poemas do Camilo Peçanha, em Macau. Cara, assim, então, assim, porra, uma pletora aí de informações aí para você se perder no meio, assim, né? De modo que aqui as referências são ao mesmo tempo o fio de Ariadne para você se guiar no meio do labirinto e o próprio labirinto, né? Por isso eu achei esse livro muito interessante, assim. O editor da Nauta, né, que é o Marcelo, ele falou pra mim assim, cara, a gente queria, né, fazer aí com você um publi aí sobre esse livro do Kalel, que a gente acha que vai gostar e tal. Eu falei, cara, eu só preciso dar uma olhada pra ver se combina aí com a proposta do canal, pra ver se não é algo muito disparatado, enfim. E ele falou, não, beleza, a gente espera chegar e tal. Mas aí eu comecei a ler, comecei a me envolver com a parada do livro mesmo. Eu falei, não, cara, tá maneiro. E daí ele me mandou aqui um e-mail, acho que foi ontem, assim, e perguntou assim, cara, só queria saber se vai rolar mesmo o negócio. Eu falei, meu irmão, já tô até terminando o livro, assim, né? Devorei a parada muito facilmente, porque eu achei ele muito divertido. O Kalel, ele tem uma coisa aqui na literatura dele que sugere mesmo uma pesquisa e uma erudição, e aqui a gente ele comprova ou emula comprovar. A gente não fui atrás também para saber, sabe? Então, assim, depois daquela fita do Móveis Coloniais Acaju, a gente, mesmo que tem aqui, ó, tem 2 páginas de referência aqui, a gente fala assim, cara, não fui conferir essas referências para ver se elas estão lá, mas vamos supor que elas estejam e que tá aí, né? Mas, pô, tem aqui as editoras, enfim, né? Tá tudo aqui. Que ele pegou para compor esse livro, de modo que esse romance é uma espécie é um desses romances com tons ensaísticos que busca beber na própria fonte da literatura, né, a água para alimentar as suas páginas aí com conteúdo, né? Então a parte do narrador ali, a história do narrador é muito pouca. Ele estava ali querendo, o pai dele gostava do filme do Jack Chan, e ele queria fazer um filme do Jack Chan. Ele vai encontrar o Jack Chan e o pai dele morre no meio do processo, e ele está de luto pelo pai dele quando ele vai para a China atrás desses documentos todos, né? E de alguma forma isso acaba encaixando simbolicamente, mais para o final do livro, com tudo aquilo que ele vinha pesquisando, né? Claro, eu não vou contar o final do livro para vocês, mas não deixa de ser, não deixa de ter uma parada meio feel good, assim, quando você termina de ler e fala, pô, divertido, né? Que massa que o cara fez isso. Então curti ele dessa forma, assim, achei que foi um romance interessante. Sempre também ajuda nesse tipo de caso o fato de que se trata de um assunto que para a maior parte de nós é exótico, né, a saber, né, a poesia chinesa do século XVIII.
e outros livrinhos pequenos, etc. E mesmo sobre a vida do Schopenhauer tem muito pouca coisa. Sobre a obra dele, aliás. Né? A gente consegue ver enxertos sobre os diários dele e alguns episódios narrados acerca da vida dele por outras pessoas e certos dados do biografismo dele para tentar chegar o assunto Schopenhauer no assunto Kung Fu. Né? E aí isso tudo é divertido. Assim. Eu confesso que eu já tentei fazer isso de uma forma muito mais modesta do que essa, na verdade. Mas eu escrevi um texto que eu gostei muito de ter escrito, que foi um texto para falar sobre como o Shaquille O'Neal tinha lido os românticos alemães e gostou muito do Werther, porque o Shaquille O'Neal morou na Baviera quando ele era criança, porque o pai dele era desses militares que ficava trocando de base e tal. E né, se imiscuiu aí dos ideais românticos e assinava as cartas dele com Love Shack. Daí quando o B-52 lançou a música Love Shack, acabou tudo pro Shaquille O'Neal. Não pôde mais terminar as cartas dele assim. É a piadinha que eu fiz assim, tipo, de besteira, pegando pouquíssimos dados biográficos do Shaquille O'Neal para fazer isso, né? Mas eu sempre acho muito legal como a gente consegue usar a literatura também para isso, pro mal, né? E por mal aqui no sentido assim do tipo, cara, você pega um lance que não tem nada a ver, e porque você consegue fazer correlações certas, né? E defender intelectualmente certas ideias, porque também a defesa intelectual também é algo praticável e aprendível, né? Como uma arte marcial, né? Você consegue, com um pouco de malícia, você consegue ligar duas coisas improváveis. Né? Por isso que eu sempre falo assim, que eu vivo falando assim, não gosto de futebol, não sei o quê. E daí as pessoas falam assim, não, mas tem um monte de intelectual aí que defende, não sei o quê. Eu falo assim, cara, mas eu não posso confiar em intelectual, porque intelectual dá um jeito de fazer uma artimanha aí pra tentar defender qualquer merda intelectualmente, assim, sabe? Vai fazer, cara, 12... nem sei quantos são, 11? São 11 jogadores, né? 11 jogadores dando atenção pra uma bolinha por 90 minutos, faz isso parecer uma parada assim apoteótica, quando na verdade é só aquilo ali, né? Emoção barata, a bolinha entrou na rede, você fica feliz, a bolinha não entrou na rede, você fica triste, e é isso por 1h30 até que o jogo acaba, você vai pra casa e lida com os problemas da sua vida que você negligenciou enquanto você estava vendo essa porra aí, né? Então assim, não dá pra confiar muito em intelectual por conta disso. Então se esse livro aqui tem uma lição, é essa, né, cara? Não confie em tudo que você lê, mas aprenda a viajar nas coisas que você lê, não é não? Então acho que esse é o principal motivo aí desse livro, né? Achei interessante. E por último, assim, cara, também vale dizer que a escrita do Kal-El é uma escrita muito divertida, assim. Ele trata todas essas informações aqui com ele dá um tratamento detetivesco para a parada, sabe? Ele dá um tratamento detetivesco no sentido de que ele vai buscando pistas, né? De novo, para ligar os dois motivos, Schopenhauer e o Kung Fu. E essas pistas, elas são só isso mesmo, elas só são pistas. Elas não são, na verdade, evidências de nada, elas não comprovam a rigor absolutamente nada, mas elas dão caminhos para seguir, né? Dão migalhas de pão que indicam uma direção para onde ir. E a própria descoberta dessas correlações e a descoberta dos documentos que levam às correlações tem um caráter de romance policial que acaba sendo muito gostoso também de ler, né? Principalmente porque o romance policial ele precisa ter essa característica, né, cara? Ele precisa ser divertido antes de mais nada, né? Não adianta nada você ler um livro policial que é um tédio. Melhor não ler, né? Então esse aqui é muito divertido também por causa disso. Cara, enfim, achei esse livro bem gostoso de ler. Recomendo aí pra todo mundo. Que bom que a Nauta falou com a gente aí pra gente fazer esse vídeo, porque também acho que também dei uma procurada na internet, não achei nada sobre ele ainda, então acaba ficando aqui uma primeira recomendação aí da internet, né, de mim à internet, para vocês, consumidores da internet, né, sobre esse livro aqui do Kal-El Moraes, Schopenhauer e Kung Fu, romance publicado pela Nauta, tá bom? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, ajuda a gente no Catarse como sempre, tá bom? Um abraço e tchau.